No século X, o Islã estava se espalhando, o cristianismo consolidava seu poder e o judaísmo estava sendo dilacerado internamente. O judaísmo talvez nunca tivesse sobrevivido se não fosse por um homem. E provavelmente você nunca ouviu falar dele. No início da Idade Média, a maioria dos judeus vivia sob o Califado, Império Islâmico que ia do Paquistão à Espanha. O líder político do judaísmo, o exilarca babilônico David ben Zakkai, respondia ao califa: enquanto os judeus pagassem seus impostos, podiam se autogovernar. As academias judaicas na Babilônia prosperaram com esse acordo, pois seus líderes espirituais, os Gaonim, organizaram os primeiros livros de oração e definiram a lei judaica. Esses líderes eram tão brilhantes que a palavra Gaon, a forma singular de Gaonim, passou a significar gênio em hebraico. Apesar de sua vitalidade, as academias judaicas enfrentaram grande ameaça. A seita dos caraítas defendia que apenas a Torá escrita, o Tanakh, era relevante. Eles queriam abolir as academias de estudo da Torá e descartar toda a tradição oral que estava codificada no Talmud, e sua influência estava crescendo. Um jovem no Egito, Saadia Gaon, juntou-se à causa contra os caraítas. Um escritor brilhante e pensador profundo, Saadia Gaon nunca fugia de uma luta. Publicou quase uma dúzia de livros contra os caraítas, enfraquecendo o movimento com seu profundo conhecimento da Torá. Os caraítas reagiram com tanta ferocidade que, em 915, Saadia Gaon teve que fugir para Sura, a mais prestigiada das academias judaicas na Babilônia. Enquanto ele estava a caminho de Sura, uma nova ameaça surgiu. O líder da academia judaica na terra de Israel, o Nazi, declarou-se a principal autoridade ao mudar o calendário judaico. Se ele convencesse as pessoas a adotar seu calendário judaico em vez do babilônico, restauraria o prestígio de Israel e isolaria as academias babilônicas. O líder político, o exilarca, ficou furioso. Os líderes trocaram cartas agressivas entre si. Ninguém chegava a um acordo sobre as datas dos festivais sagrados do judaísmo, e a tradição quase se dividiu. Saadia Gaon entrou em ação. Combinando tradição e inovação, ela defendeu o calendário original, usando tanto a história rabínica quanto a astronomia observacional. Ela foi tão persuasiva que até o Nazi desistiu, encerrando a ameaça de cisma. A combinação de respeito à tradição e abertura científica beneficiou muito Saadia Gaon. Ela conseguiu escrever o primeiro livro de regras da gramática hebraica, traduzir a Bíblia para o árabe pela primeira vez, uma tradução tão boa que ainda é usada hoje, e até criar um dicionário de rimas em hebraico. O trabalho dela foi tão influente que o exilarca a nomeou Gaon de Sura, sendo a primeira Gaon a nascer fora da Babilônia. Tudo estava perfeito até Saadia Gaon brigar com o exilarca. Como líder dos judeus, o exilarca julgava todas as principais decisões legais, a menos que o caso o afetasse diretamente. Mas, no ano 930, o exilarca decidiu o resultado de um grande caso de herança em seu próprio favor. Saadia Gaon denunciou a injustiça. Quando o filho do exilarca tentou intimidá-lo para que cedesse, Saadia Gaon ordenou sua expulsão. O exilarca então excomungou Saadia Gaon, que excomungou o exilarca de volta. No entanto, o califa ficou do lado do exilarca e forçou o rabino Saadia a sair de Sura. Privada de poder, Saadia Gaon decidiu fazer o que sempre fez: ajudar o povo judeu. Em todo o califado, muitos judeus assimilaram traços da cultura islâmica, sobretudo o racionalismo. Influenciado por filósofos islâmicos e gregos, o racionalismo defendia que opiniões deveriam se basear na razão e observação, não na tradição das academias judaicas ou nas revelações divinas da Torá. Com o avanço do racionalismo, judeus tentavam conciliar esses métodos com suas tradições, enquanto muitos abandonavam a religião. Saadia Gaon escreveu que via homens se afogando, por assim dizer, em um mar de dúvidas, afundando nas águas da confusão. Felizmente, esses homens que se afogavam tinham Saadia Gaon e, em especial, sua obra-prima, o Livro das Crenças e Opiniões. Escrito durante seu exílio fora de Sura, o Livro das Crenças e Opiniões mesclou filosofia grega, teologia judaica e estilo literário árabe em uma compreensão unificada do mundo. Ela argumentou que as verdades divinas do judaísmo eram o resultado inevitável do pensamento racional. Assim, líderes religiosos podiam adotar a filosofia e racionalistas aceitar a doutrina religiosa. Em vez de deixar o judaísmo se fragmentar, Saadia Gaon uniu seu povo e abriu caminho para a era de ouro do judaísmo e para a ascensão simultânea de Rambam, o mais influente estudioso judeu da Idade Média. Rambam argumentou que, sem a orientação do rabino Saadia, a religião divina poderia muito bem ter desaparecido.
A seguir, apesar de estar cercado de grande controvérsia, Maimônides se torna um dos maiores estudiosos judeus de todos os tempos.